Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, um domingo que não está tão frio, né? Está gostoso, a temperatura amena. Acho que o pessoal dormiu muito, porque até os trabalhadores estão chegando atrasados, mas horário é horário, então nós vamos cumprir o horário. Neste momento, Senhor Jesus, nós te rogamos a tua paz, a tua bênção, que nós possamos seguir aquele teu caminho que tu viestes trazer para nós, pelas estradas, pelos montes, pelas praias, onde tu falaste, Senhor. E essa tua fala ainda está viva em nossos corações, em nossa mente. Atravessaram séculos e séculos, e hoje nós estamos aqui nessa casa para lembrar do teu Evangelho. Recebendo nossa irmã Eliana, que ela seja bem-vinda, nossa gratidão maior por ela aceitar o convite da casa, que ela tenha a proteção dos mentores e fazer para nós uma boa reflexão para que nós possamos começar uma semana em nome de Jesus, com a paz em nossos corações. Neste momento, Senhor, neste domingo, nós temos algumas casas aqui que estão passando pela dor do Senhor. Nós continuamos a te pedir porque nós somos os eternos pedidos, Senhor. Mas a nossa gratidão por tudo aquilo que nos dá, Pai. Piedade, Senhor, misericórdia para aqueles que ainda não te conhecem. Nós rogamos agora, neste momento, por essas pessoas que estão passando por essa dor do luto. São duas famílias enlutadas, conhecidas nossas, que nós, neste momento, rogamos para que eles sintam a tua paz, a tua energia aflorando em todos os corações e a resistência para poder passar pelos momentos de dificuldade. Rogamos também, Senhor, pela paz do mundo, principalmente pela nossa paz, a tua paz, aquela paz que tu disseste que o mundo não nos dava, mas que tu sim daria. Essa paz que nós te procuramos. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã. Bom dia. E fraquinho, hein? Vocês não tomaram café? Esse bom dia foi para mim, né? Vamos fazer um bom dia para Jesus, então? Bom dia. Bom dia. Melhorou, hein? Bastante. Que bom estarmos aqui. Agradecemos a oportunidade de falarmos de Jesus, o Mestre amado, nosso guia, nosso maior exemplo. E hoje nós trouxemos uma mensagem bem interessante que nos fala da estranha moral do Evangelho. Deixa eu só abrir aqui. Trouxe o computador para a gente fazer um acompanhamento, não perder. Depois que a gente faz 18 anos, a memória, né, dá umas escapadas. Então precisa de um recurso aqui para nos ajudar. Só um instantinho. Antes a gente fazia a palestra sem olhar nada, mas agora não dá mais. Quem sabe na próxima encarnação, né, a memória venha mais favorecida. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da estranha moral. E é muito interessante estudarmos ele, eu particularmente gosto bastante, porque ele vem mexer com as nossas emoções, principalmente com aquele cara que mora aqui dentro chamado orgulho. Nós costumamos admirarmos pessoas e normalmente admiramos e imitamos pessoas tão falíveis, tão imperfeitas quanto nós. Lembro que na época da juventude eu gostava da dupla Chitãozinho e Chororó,
E aí eu costumava cortar o cabelo, né? Que horror que era aquilo. Com um Chitãozinho Chororó. Era uma moda terrível, né? A mulherada tudo de cabelinho Chitãozinho Chororó. Às vezes tem uma foto da gente lá, dá vontade de rasgar. Mas faz parte do ser humano, muitas vezes, colocar no outro aquelas expectativas nossas. E nos esquecemos de admirar e de imitar aquele que realmente é o mestre, o guia e o modelo da nossa vida. Assim como os Espíritos disseram que Jesus é o modelo mais perfeito que nós podemos conhecer. E nessa passagem do Evangelho, ela vem mexer com essa condição nossa de necessitados para trabalhar o nosso egoísmo e as nossas dificuldades. Quando ele fala aqui, olha, quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e irmãos, deixai seus mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, e eu não vim a trazer a paz, mas a divisão. Itens tratados nesse capítulo. Então, antes de iniciarmos as nossas ideias sobre esse texto, vamos pensar o seguinte: já que Jesus é o modelo a ser seguido, nós cristãos temos duas atitudes diante do modelo que é Jesus. Uma delas é nos afastarmos e a outra é nos aproximarmos, ambas equivocadas. Porque quando a gente fica nervoso, com raiva, quando somos convidados a perdoar alguém, a desculpar o erro do próximo, a amar os inimigos, a andar mais um pouco com aquele que nos ofende, que é ingrato com a gente, nós colocamos a seguinte frase na nossa vida: eu não sou Jesus para perdoar, para fazer tal coisa. Então grita o cara lá dentro, orgulho, dizendo: eu não sou Jesus. Como se nós pudéssemos ter atitudes diferentes do que ele nos orientou. Quando obedecemos às suas instruções, quando somos tocados pelo Evangelho de Jesus, nós já começamos a fazer um movimento diferente. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, a gente começa a pensar no perdão e muitas vezes conseguimos até perdoar. Aí o que está próximo a nós, a sociedade diz assim: você perdoou aquela ofensa, mas você é um banana, hein? Eu não perdoava. Imagina perdoar o que o outro te fez? Você tem sangue de barata? A gente não escuta isso direto? Ou dizer que perdoou alguém significa que você é fraco. Imagina quanto esforço nós fizemos para vencer aquela mágoa e realmente perdoar alguém. Então a parte do eu não perdoo é a mais fácil, porque já está dentro de nós há quantos séculos, em quantas encarnações. E agora estamos fazendo um movimento inverso, nos esforçando para seguir as orientações de Jesus. Então, nosso primeiro equívoco é colocá-lo ao nosso lado, mas dizer que nós não somos perfeitos como ele. Claro que não somos. Mas a nossa destinação não é ser anjos? E quando é que nós vamos começar a dar o nosso primeiro passo? Não importa quanto tempo isso vai levar, mas é importante que a gente comece a observar aquele que realmente é o nosso modelo e guia. Na segunda situação em que nós queremos nos aproximar de Jesus e que também nos equivocamos, é quando nós ficamos nervosos, irritados, brigamos com alguém e dizemos assim: até Jesus, que era Jesus, brigou, foi lá no templo, fez um barraco lá, né? Olha o nosso pensamento onde vai.
colocando as atitudes, os sentimentos de Jesus como se fossem nossos. Queremos nos aproximar do Mestre dessa forma? Que sentimento é esse? De arrogância, de orgulho, de menosprezo aos nossos irmãos. Então, esse capítulo da estranha moral, ele vem fazer com que a gente reflita sobre a conduta de Jesus. Aquele que veio ao mundo para nos ensinar, sempre teve a conduta correta. Então, quando ele diz aqui sobre essas questões, nós vamos supor que nesses casos em que está escrito lá no Evangelho, a ideia do pensamento de Jesus não foi bem traduzida. Ou seja, há mais de 2000 anos, Jesus esteve entre nós. Ele nada escreveu. Não temos nenhuma escrita documentada que é de Jesus. Ele falava aramaico. E quando iam escrever o que se dizia na época, escrevia em grego. Já começa a ter essa dificuldade. Imagina você falando em português e alguém ouvindo e traduzindo para o inglês. Hoje, pela condição da cultura, da tecnologia, podemos até achar fácil. Mas imagine aquela época em que os papéis eram pergaminhos, eram muito caros. Quando se escrevia, não existia ponto, vírgula, interrogação, que precisava economizar. Então, eram textos corridos. Difícil essa interpretação, né? Quando a gente lê uma frase sem pontuação, a gente fica meio sem saber o que ela está dizendo para nós. Então, Jesus nada escreveu. Falava em aramaico e as pessoas escreviam em grego. O Evangelho, documentado como o primeiro Evangelho cristão, foi escrito por Marcos. Marcos não conviveu com Jesus. Foi um dos seus discípulos após a morte. E ele escreveu cerca de 70 anos depois de Jesus. Vocês acham que não ia dar uma pequena confusão só nesse contexto? Ainda temos que as escritas eram cópias manuais. Eu emprestava o que eu tinha para alguém, alguém copiava, que emprestava para outro, que emprestava para outro, e ficava parecendo um telefone sem fio. No final a gente não entende bem o que o primeiro diz. E as palavras na época tinham, como hoje, vários significados. Se eu disser assim, vamos chupar uma manga, todo mundo pensa no quê? Na fruta, não é? Mas será que alguém pensa que é uma manga de camisa? Não é a mesma palavra com significados diferentes? Imagine a pobreza de interpretação que existia na época de Jesus. Daí a gente já começa a pensar que talvez Jesus não tenha dito com essas palavras que nós estamos observando hoje. Porém, interpretando o pensamento do Cristo, que é amor, bondade, que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, podemos refletir que essas palavras têm outro sentido mais profundo e mais apurado. Quando ele diz que é para odiar os pais, não significa que nós devemos ter aversão àqueles que nos trouxeram a vida. Ao contrário, o Espiritismo nos ensina que até os pais desajustados, desequilibrados, que promovem muitas vezes prejuízos aos seus filhos, devem ser amados e honrados, porque eles fizeram o principal, que foi nos conceder a oportunidade de estarmos aqui. Então, quando ele fala que é para odiar os pais, significa que nós devemos amar menos
do que amamos a Deus. Quando o mandamento nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, entendemos muitas vezes que precisamos abrir mão daquela convivência, daquele afeto, para colocar acima os interesses espirituais. Pensamos de repente em viver numa família em que os nossos pais são desajustados e nós escolhemos uma vida mais equilibrada, mais cristã. Então, nesse caso, nós teremos que fazer a escolha de amar nossos pais menos para sobrepor o nosso caminho reto enquanto cristãos. Não é porque o meu pai bebe que eu preciso beber, não é isso? Não é porque tem alguns tipos de vícios que eu também preciso ter, uma vez que fiz uma escolha a respeito da minha vida. Então nós temos essa diferença na questão de odiar os pais. Então não conviver com aquilo que nós consideramos que não seja bom significa amar menos as situações que nos se apresentam. Então no Espiritismo essa ideia, conforme expresso no Evangelho, refere-se a um sentimento de aversão, de repulso, da impressão que a gente quer se afastar daqueles que nos deram a vida. Mas, na verdade, nós temos aí uma oportunidade do desenvolvimento espiritual nos ensinamentos de Jesus. Isso pode implicar escolhas difíceis para nós em relação aos nossos pais. Então, o termo odiar é usado no sentido figurado, indicando uma preferência pela vida espiritual. É um desapego dos laços materiais e afetivos, quando eles se tornam um empecilho ao nosso crescimento. Então, nós vamos continuar aqui com o próximo, quando ele diz abandonar pai, mães e filhos. Será que Jesus quer mesmo que nós abandonemos a esses que estão dentro do nosso núcleo? Se ele diz que quer amar ao próximo, quem é o primeiro próximo, né? É aquele que está ao seu lado. Não podemos abrir nenhuma bandeira de paz lá na rua se não conseguirmos promover essa paz dentro do nosso lar. Não é primeiro em casa que a gente tem que cuidar para depois estender ao próximo? Então, abandonar pai, mãe, filho não é rejeitar a família, e sim ter interesses na vida futura prevalecendo sobre os interesses humanos. Semelhante ao primeiro, o Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 154, vai nos dizer o seguinte: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores e perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, a fim de trabalhar a perfeição e aperfeiçoamento de todos. Ou seja, ele não está pedindo para a gente abandonar, ele pede para que nos aproximemos ainda mais destes que estão numa situação que muitas vezes nos fere e nos magoa. Olha que interessante, está mais próximo aí do que realmente conhecemos de Jesus. Continua Emmanuel: acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Se estamos aí vivendo determinadas encarnações, provavelmente, como já ouvimos muitas vezes, os que estão no nosso núcleo familiar são as mesmas pessoas da nossa convivência no passado. Se a pessoa é difícil,
certamente nós é que somos devedores para com ela. É por isso que ela é difícil com a gente, porque ela nos cobra o que nós estamos devendo no passado. Nos cobra carinho, atenção e muitas vezes redobrado, não é assim? A gente fala, nossa, eu faço tanto por aquela pessoa e ela nem percebe, porque ela está sendo ainda um instrumento do nosso burilamento. Nós temos muita dívida para com ela. Se temos dívida para com ela, certamente não devemos abandoná-la, e sim tentar nos aproximar ainda mais. Ainda outra frase desse capítulo: deixar os mortos os cuidados de enterrar os seus mortos. Essa frase, ela vem naquele momento em que Jesus fala com o jovem e o convida para segui-lo. E o jovem, com outros tipos de interesse, fala para Jesus que o pai havia falecido, que ele precisava ir lá sepultar o pai para depois o segui-lo. Na verdade, esse contexto era o sepultamento do pai, a resolução dos problemas materiais, porque o pai era um homem bem-sucedido e é óbvio que a sua herança pertencia ao filho. Ele precisava resolver as questões materiais antes de seguir a Jesus. E conta a história, né, que ele não o seguiu, pelo menos naquele momento. Ficou ainda preso aos laços da matéria. Mas Jesus disse para ele essa frase não para significar que ele deveria abandonar o pai ali uma vez que estava desencarnado, mas o significado é o cuidado com a nossa vida espiritual. Precisamos enterrar o homem velho que não conhecia ainda o Evangelho, que não foi tocado ainda pela Boa Nova, e porque era dessa forma, tinha atitudes muito equivocadas. Ao ser avisado pela Boa Nova, pensado, refletido sobre ela, começa um movimento interno de mudança, de reforma íntima, onde nós precisamos destruir, matar os vícios, os pensamentos negativos, as atitudes infelizes, palavras que são comuns no vocabulário e tornar uma nova pessoa, haver um renascimento. E é a partir daí, nesse movimento de transformação, é que nós também poderemos tocar outras pessoas. Porque muito mais do que dissermos para ela sobre Jesus, é mostrarmos para ela o quanto Jesus nos modificou. E aí a pessoa olha para você e fala, nossa, você está diferente, está mais paciente, você não gosta mais de ficar lá fazendo aquela bagunça, você mudou. E ao observar isso, a pessoa gosta, porque você se tornou alguém melhor. Começamos a ser para ela também um Evangelho de Jesus. Como diz os Espíritos, de repente você é o único Evangelho que aquela pessoa vai ler. Então, o que é que a gente tem para apresentar para alguém que está próximo de nós? Emmanuel vem nos socorrer nessa reflexão também, no Fonte Viva, capítulo 143. Aliás, essa coleção do Emmanuel é fantástica. Ele pega um versículo da Bíblia, do Novo Testamento, e depois ele discorre uma explicação sobre aquele texto, sobre aquela frase, que é impressionante. Todos os dias que você abrir uma página, você vai encontrar respostas dentro do que nós muitas vezes
temos dificuldade de compreender ao ler a Bíblia ou ler somente o Evangelho. Então Emmanuel diz que há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Não é verdade? A gente olha para a pessoa e fala, só esqueceu de deitar. Está morto já. Vamos ver nossos irmãozinhos, infelizmente, na rua, né? A aparência deles, a condição que se encontra em frente aos vícios. Como estão maltratando a sua encarnação, perdendo essa oportunidade maravilhosa. E nós, que não estamos lá na rua, será que nós também não podemos ter situações de que só falta deitar para morrer? Basta ter ódio de alguém. Briguei com fulano 30 anos atrás. Hoje ainda me lembro como foi. Eu estava vestido desse jeito, eu usava o cabelo tal, a pessoa também estava vestida assim, assado. Revemos no nosso cérebro exatamente a cena em que tudo aconteceu. O que você disse para a pessoa, o que a pessoa te diz. Estou 30 anos cristalizado naquele momento. E de lá para cá não fiz absolutamente nada para matar esse homem velho e permitir o homem novo. Ouvi o Evangelho, mas ele não me modificou, não adentrou na minha alma. Então ele diz aqui que transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilha da experiência comum. Aprende então a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do outro, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e assim ajudarás a si mesmo. Cedamos algo de nós em favor do outro. Se encontramos algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Mas, tratando-se da jornada espiritual, nós sempre temos que entender que aos mortos deve ser o cuidado de enterrar os seus mortos. Deixar para trás aquilo que já não serve mais para nós. E ainda ele traz: não vim trazer a paz, mas a divisão. Em tempos atuais, que vemos aí os países brigando entre si, na modernidade, jogando os drones, né, com as bombas, eliminando vidas, destruindo patrimônios, casas, lares. Será que Jesus quer isso? Será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Não significa essa desordem, essa confusão. Jesus quer dizer que essa espada, essa divisão, são os conflitos pessoais que nós vamos viver a partir do momento que nos denominamos cristãos. É a luta do bem contra o mal. É a luta do querer fazer o melhor contra aquilo que eu já estou acostumado a fazer. A realidade conta que o bem é tímido, ele não faz alarde, né? Ele vai trabalhando silenciosamente, um pouquinho aqui, outro ali. Já o mal é extremamente escandaloso. E a gente percebe isso na televisão, nas mídias sociais, na conversa do dia a dia. Quanto que nós estamos colaborando para o bem? E quanto estamos colaborando com o mal? Eu não estou lá na guerra, eu não concordo com ela, mas é um assunto cotidiano. Não consigo parar de falar isso, né? Não vejo a flor que nasce no meu jardim, mas sei de todos os detalhes do mal que está acontecendo. Meio-dia, almoço com a família, e aonde a gente liga a televisão, né? O que a gente escuta na hora do alimento? Então nós estamos
promovendo o mal. E Jesus pede que a gente tenha essa luta contínua para vencer as mazelas do mundo e finalmente prevalecer o bem em nós. De novo, Emmanuel, do capítulo 104 do Caminho, Verdade e Vida, diz assim para nós: sim, na verdade o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. Vamos recordar ontem a palestra lá na Anitta da Conceição Freitas, em que ela nos falou dos mártires, quando iam para o sacrifício cantando, né? Olha só, nas perigosas situações, encontram nele, Jesus, a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate da salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. E vamos finalizando, né, a nossa conversa, pensando no que a gente pode aproveitar desses ensinamentos de Jesus. Quando falamos sobre isso, quando estamos inseridos na casa espírita, sobre esse teto amoroso, parece tudo tão fácil, tão bonito, e saímos daqui dispostos a praticar o que Jesus nos ensina. Basta o primeiro tropeção lá fora e a gente acaba se perdendo no caminho, né? Basta uma contrariedade, alguém dizer alguma coisa que a gente não gosta, ou a gente ver alguma coisa equivocada lá fora, e nós já vamos perdendo essa disposição em ser melhor. Mas Jesus é um grande amigo que nunca nos abandonou, nunca desistiu de nós, investe em nós todos os dias a sua esperança. Por isso ele está aqui, está lá fora, está em todos os lugares e está sempre nos alertando. Quando damos aquela escorregada, temos logo em seguida oportunidade de refazer o caminho. Então ele pede que nos esforcemos, pelo menos. Ele sabe que nós somos muito frágeis. Ele disse isso a Pedro: os homens são mais frágeis do que perversos. Então a nossa fragilidade precisa agora receber esse remédio de Jesus para fortalecermos no bem e nos esforçarmos em sermos pessoas melhores para realmente colocar em prática os seus ensinamentos. E somente assim, apesar da dor, do sofrimento e das dificuldades, quando Jesus adentrar realmente em nossa vida, nós seremos felizes ainda no planeta Terra, que dirá no mundo espiritual. Nós agradecemos imensamente a atenção, pedindo a Jesus que nos ampare, nos fortaleça, que possa estar dentro de nós, em todos os lugares, com todas as pessoas da nossa convivência. Que sejamos o Evangelho que alguém vai ler. Olha, eu briguei muitas vezes no Evangelho com esse tema, moral estranha. Eu falava, mas como que Jesus veio ensinar a amar? Lá no Decálogo está: honrarás teu pai e tua mãe. E Jesus vem falar para a gente odiar seu pai, sua mãe, deixar seus irmãos e tudo. Eu não aceitava. Eu lia, relia e até o fim procurava lá na instrução dos Espíritos e não encontrava. Mas aí, isso foi muito tempo lá atrás, gente, porque faz bastante tempo que eu ando por aqui, viu? E agora, aí depois é que essa explicação que ela trouxe
é que realmente entrou na minha cabeça e eu fui entender o que Jesus queria dizer. Ele não disse com essas palavras. As palavras aqui vieram diferentes, né? E hoje, então, nossa gratidão a Eliana que veio explicar um pouquinho mais esse trecho, essa passagem do Evangelho, que muitas vezes, quando muitas pessoas ainda leem ali, moral estranha, né? Então, vamos analisar e colocar em pauta o que a Eliana trouxe para nós hoje. Nossa gratidão a ela. E agora, neste momento, eu chamo os amigos, companheiros do Pai. Agradecendo a sua presença, seu trabalho, sua explanação, elucidando dúvidas e acalmando os nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, lembrar da figura amiga de Jesus e também agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, por esta manhã, com um sol lindo, que ilumina os caminhos das nossas vidas e que nos aquece no frio. Obrigado, Deus, pela oportunidade da nossa reencarnação. Obrigado ao meu anjo de guarda. Obrigado aos bons espíritos, trabalhadores desta casa, como também todos aqueles trabalhadores da seara espiritual. Possamos nós aproveitarmos desta manhã com essa boa energia, fortalecermos para as nossas lutas diárias e fazermos hoje um ato de modificação em nossas vidas. Um novo caminhar, segurando nas mãos do Evangelho do Cristo e dizendo: eu sou um homem novo e estamos aqui dispostos a esquecer o velho homem, mesmo sabendo das nossas dificuldades, mas confiantes e com aquela fé que move montanhas, possamos renovar os nossos caminhos. Em nome de Jesus, nós vamos encerrar os trabalhos desta manhã. Na tua paz.